agora para conversar um pouquinho sobre as cantigas do trovadorismo, tá bom? Eu não vou usar a lousa agora, porque é muita coisa, vocês vão acompanhando aí com o material de vocês e fazendo as anotações no caderno, tá? Então vamos lá, gente. O trovadorismo foi um período literário, é o primeiro período literário da literatura portuguesa que a gente estuda. E por quê? Porque foi nesse período que a gente tem o surgimento da língua portuguesa, que na verdade ainda nem era língua portuguesa, como vocês vão ver lá nos textos do material, era a língua galega portuguesa, né, que era ainda uma língua mais arcaica, muito próxima do latim, com algumas palavras que a gente não consegue compreender muito bem, portanto, e tudo mais. Então, esse primeiro período, ele coincide com a Idade Média, né, que é aquele período considerado o período das trevas, em que a igreja tinha o poder sobre o destino do ser humano, né? A igreja tinha máximo poder na época, então tudo era pautado pela fé, pela religião, né? Por isso que a gente chama esse período de período teocêntrico. E durante o período literário do trovadorismo, a gente tem duas principais produções de literatura, né? A novela de cavalaria e as cantigas. A novela de cavalaria é a produção literária em prosa do período. A gente tem gênero épico, lembram dos gêneros literários da outra aula? Então a gente tem gênero épico, histórias que são contadas, né, sobre cavaleiros medievais e como eles defendiam a sua pátria, o seu reino, tá? Isso vocês vão ler lá no material também. Depois a gente tem as cantigas. E essa é a principal produção do trovadorismo, né? As cantigas, que eram poemas. E por que elas são chamadas de cantigas? Porque esses poemas eram declamados e acompanhados por um instrumento musical, tá? É só nesse período da literatura portuguesa que isso acontece, porque no período posterior, que a gente tem o humanismo, a poesia palaciana, a poesia já é desvinculada da música, tá? Mas no trovadorismo isso ainda era junto. Então a gente tem aquele que declama esse poema, né? E o outro que toca um instrumento musical ao lado do que declama. E aí, pessoal, as cantigas, elas são divididas inicialmente em dois tipos. As cantigas líricas e as cantigas satíricas, tá? As cantigas líricas, elas são cantigas que versam sobre amor, sobre sentimento do eu lírico. E elas são divididas em dois tipos, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. As cantigas de amor, elas são cantigas de origem provençal, né, uma região da França chamada Provença, e são cantigas consideradas mais nobres, tá? Elas têm um lírico masculino, que sempre está falando sobre a dor que ele sente pelo amor não correspondido. Essa dor é chamada de coita, né? Então a coita é essa dor de amor. É daí, por exemplo, olha que legal, que vem a palavra coitado, né? Quem é o coitado? Aquele que sofre, aquele que sente dor. Por isso, a origem da palavra, tá bom? E aí a gente tem, na cantiga de amor, esse sofrimento amoroso, né, dirigido a uma mulher amada que está em posição superior. E ela está em posição superior ou porque ela é casada, ou porque ela é mais velha, ou porque ela é mais nobre, né? E esse é o lírico que sofre por esse amor não correspondido, tá? As cantigas de amor, elas geralmente têm uma estrutura mais culta, digamos assim, sem tantas repetições, tá? Diferentemente da cantiga de amigo, né? O que é a cantiga de amigo, então? A cantiga de amigo também trata sobre amor, só que ela tem uma origem mais popular, ela teve origem na própria Península Ibérica, tá? Por isso que a gente diz que a origem dela é ibérica. E ela tem um lírico feminino que reclama da saudade que ela sente do amado que foi embora. Ela vai reclamar ou para mãe, ou para as amigas, irmãs, ou para elementos da natureza, como as ondas do mar, as flores do campo, certo? E esse eu lírico, ela sente saudades desse amado porque ele foi embora, tá? A estrutura dessa cantiga de amigo é uma estrutura um pouco mais simples. Por quê? Porque ela tem o que a gente vai chamar de repetição e paralelismo. Então, o que é essa repetição? O que é esse paralelismo? A repetição é quando o verso ele é repetido, idêntico, de maneira igual, né, ao longo do texto. Vocês vão ver no exemplo. Então, por exemplo, tem um texto que ela repete, ai Deus eu ai Deus eu né, que é a repetição, é o refrão do texto.
Ai, professora, mas que coisa chata, o poema ficar repetindo. Nas músicas a gente também tem a repetição, não tem? O que é o refrão da música? Aquela parte que se repete, se a gente pensar nas letras de funk. Eles repetem muitas vezes o mesmo verso, tá? Assim também é na cantiga de amigo. E o paralelismo? O paralelismo é quando a gente tem o verso quase que igual, mas muda uma palavrinha ou outra. Por exemplo, tem um poema que ela fala, ai flores do verde ramo. E depois ela repete, ai flores do verde pinho. Então ela muda ramo para pinho. Esse é o paralelismo nas cantigas de amigo, tá? Então essas são as cantigas líricas. Aí depois a gente tem as cantigas satíricas, né? As cantigas satíricas são cantigas que não falam de amor. Elas são cantigas críticas. Cantigas que vão falar mal de outra pessoa. Olha só, hein, gente? Eram as indiretas da época. A gente posta textão no Facebook, né? Na época eles escreviam cantigas satíricas, tá? E aí as cantigas satíricas, elas também são divididas em dois tipos. As cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio eram cantigas mais sutis, digamos assim, que continham uma crítica mais indireta, né? Por quê? Porque eles não citam o nome da pessoa criticada e elas têm um vocabulário um pouco mais sutil, um vocabulário que não é tão chulo, tão escrachado, tão feio, sabe? Sem usar palavrões. É uma cutucada assim mais superior, sabe? E nas cantigas de escárnio a gente tem críticas, por exemplo, à aparência das pessoas ou à conduta que elas tinham na época, né? Vários tipos de pessoas poderiam ser criticadas, mas não fica muito claro, não fica muito explícito quem era aquele criticado, tá? Já a cantiga de maldizer, ela é uma cantiga mais pesada, ela é uma cantiga mais dura. Por quê? Porque ela cita o nome do criticado, mesmo que não seja o nome dele, o nome do pai, o nome da mãe, passando a ser possível a identificação dessa pessoa que está sendo criticada, né? Então não é uma indireta simples, assim, é uma direta mesmo, né? Todo mundo sabia quem era o criticado e o vocabulário dessas cantigas de maldizer é um vocabulário mais pesado, mais chulo, mais feio, sabe? Utilizando palavrões, que hoje em dia a gente lendo pra gente nem é mais tanto palavrão assim, mas na época eram considerados palavrões mesmo, tá bom? Então, essas são as cantigas. A primeira cantiga que se tem notícia em galego português é uma cantiga que chama Cantiga da Guarvaia ou Cantiga da Ribeirinha, né? Essa cantiga, ela é considerada uma cantiga de amor, porque é um eu lírico que fala, né, do amor que ele sente por uma mulher depois que ele a viu a primeira vez. Só que ele a viu sem manto, ele a viu sem roupa. E a gente pensa, meu Deus, como assim ele viu ela sem roupa? Né? Não pode, se hoje em dia pra gente já é engraçado, né? Estranho a gente pensar assim na época, então imagina, ver uma moça sem roupa, ver uma moça sem manto. E aí, por conta disso, essa cantiga ela é uma cantiga considerada cantiga de amor, mas alguns estudiosos a enxergam também como uma cantiga de maldizer. Ué, professora, por que de maldizer? Ele cita o nome dela? Ele não cita o nome dela, mas ele cita o nome do pai dela. Ele fala, e vós, filha de Dom Pai Moniz. Então ele cita o nome dela e fala que viu ela sem manto. Isso é uma crítica, galera, tá? Então é por isso que a cantiga da Ribeirinha, ou a cantiga da Guarvaia, como ela também pode ser chamada, pode ser considerada desses dois tipos. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Estudem. Façam as atividades, pesquisem. Gente, aproveitem para ler bastante, tá? Eu fiz de propósito aqui, ó, na frente da minha estante de livros para vocês ficarem com vontade de ler, igual a professora. A professora não leu tudo isso ainda não, viu? Tô em processo de ler, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.